vamos dar continuidade aqui à estrutura de texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Sei que você já fez muitas anotações, sei que você já colocou sua checklist ali, sua listinha, né, para checar a estrutura da redação. Toda vez que você fizer uma redação, pode usar aquilo. E agora nós vamos reforçar o conteúdo da aula anterior, na verdade, só que por meio de exemplos, né, de cada uma dessas partes, porque a professora que vos fala tem esse raciocínio que eu vou repetir, dedutivo. Eu gosto de começar do geral e depois ir particularizando, afunilando os conteúdos. Acho que, pedagogicamente, é o tipo de exposição mais eficiente. Então, agora nós vamos ver aqui modelo de introdução, de desenvolvimento, modelos de conexão entre os parágrafos de desenvolvimento e modelo de conclusão. Já trouxe para você um modelo de conclusão em uma aula anterior com proposta de intervenção, com solução, né, de algum problema, se é que o tema permite essa problematização. Então, vamos lá. Então, vamos lembrar que a introdução é um parágrafo com 2 períodos. Significa que você precisa de 2 ocorrências de ponto final no seu texto. Tereza, eu tenho uma dúvida, Tereza, eu até lancei no fórum de dúvidas, que é se eu não tenho de apresentar os argumentos na introdução. Não tem, né? Claro que se você tivesse, eu teria dito isso na aula anterior. Você pode, mas você não tem de fazer isso, tá? Você pode deixar para apresentar e desenvolver os argumentos ao longo do texto, no respectivo parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Na introdução, você precisa apresentar o tema e apresentar a tese, de maneira que a pessoa que vai ler o seu texto, lendo só o primeiro parágrafo, consiga identificar qual é o assunto de que você vai falar e qual é a sua perspectiva de análise sobre ele. Então, um parágrafo com 2 períodos, no primeiro apresenta o tema, no segundo define a tese. Olha só. Exemplo de introdução. Para este tema, as fake news e suas consequências. Fake news, uma expressão estrangeira, você deve grafar entre aspas, isso vale para qualquer estrangeirismo, tá? A palavra estrangeira entre aspas, e nós vamos usar palavras estrangeiras quando elas forem, assim, de uso recorrente, e não houver uma palavra em português que alcance, né, com tamanho impacto, aquele termo em língua estrangeira. Então, no caso fake news, a gente até pode dizer notícias falsas, mas o termo fake news, ele tem um impacto comunicativo muito maior. Então, evidentemente, eu vou usar fake news, entre aspas, tá? Porque é a palavra estrangeira. Se o tema fosse fake news, uma introdução possível, porque não há uma única introdução para o tema as fake news e suas consequências, né? Há tantas introduções quantas forem as pessoas que vão desenvolver essa redação. Se eu tiver 100 pessoas na sala e der este tema, eu vou ter 100 introduções diferentes sobre este mesmo tema. E todas as 100 podem estar ótimas. Não há uma mais certa do que outra. Eu trouxe aqui uma possibilidade. Veja. Nos últimos anos, ganhou projeção o termo fake news, notícias falsas em uma tradução literal. Essas notícias podem produzir efeitos danosos em várias áreas, e por isso, sua propagação deve ser combatida. Ora, a primeira frase é uma frase tema. Por quê? Nos últimos anos, ganhou projeção o termo fake news, notícias falsas em uma tradução literal. Isso é um fato. Isso é aquilo que eu sei. Vou usar aquela expressão que eu orientei você a usar para ter a certeza de que os seus 2 períodos do parágrafo de introdução são o tema e a tese. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que o termo fake news ganhou projeção nos últimos anos. E todo mundo sabe que significa, em tradução literal, notícias falsas. Continua. Eu acho que essas notícias podem produzir efeitos danosos em várias áreas. Essas notícias podem produzir efeitos danosos em várias áreas e, por isso, sua propagação deve ser combatida. Essa é a minha perspectiva de análise, essa é a minha tese. É o que eu decidi que eu vou abordar nesta segunda parte, nesta redação, apresentando essa tese. Não é que eu vou ser favorável ou contra, né? A gente já falou sobre isso. Os temas não vêm assim, de forma simplista, você dizer sou a favor ou sou contra. Uma tese pode ser muito mais complexa do que simplesmente essa posição contrária ou favorável. Então, a minha tese aqui é que elas podem produzir efeitos danosos em várias áreas. E aí eu crio uma expectativa em quem vai corrigir. Na verdade, eu crio uma expectativa em quem vai ler a minha redação. Se você lesse uma introdução como essa, começasse a ler um texto, e o primeiro parágrafo fosse este, você criaria expectativa, não criaria? O examinador criou. Expectativa 1 que ele criou. Quais são esses efeitos danosos? Que áreas são essas? Economia, saúde, política. E por isso, sua propagação deve ser combatida. Como? Por quem? De que maneira? Então, é claro que a minha tese já pode funcionar para o leitor, funciona como uma expectativa que ele cria. Ok, a expectativa. E você vai ter que desenvolver isso. E para você é um roteiro. Porque aqui, a partir dessa tese, nós esperamos, no mínimo, 2 parágrafos de desenvolvimento. Imagine que isso aqui fosse a introdução. Aqui a introdução. E aí eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento, falando desses efeitos e das áreas. Outro parágrafo de desenvolvimento, dizendo como é que as fake news devem ser combatidas e por quê. Ou seja, eu vou fazer a proposta de intervenção aqui, em vez de fazer na conclusão. E a minha conclusão vai ser uma retomada da tese. Então, percebe-se, pois, que, a despeito de todos os problemas que podem decorrer das fake news, elas são um problema que pode ser minimizado ou combatido. Veja. Mas aqui vai ficar essa proposta de combate. Como combater. Como combater. Ou, todas as possibilidades estão corretas. Você pode fazer uma introdução, que essa aqui já está feita, pode fazer um parágrafo de desenvolvimento, apresentando uma área em que as fake news acarretaram efeitos nocivos, outro parágrafo de desenvolvimento com outra área em que as fake news produziram efeitos nocivos, e, por fim, uma conclusão com a proposta de intervenção. Tá vendo? É para você entender que você não está numa camisa de força.
que você tem flexibilidade, porque o examinador vai olhar o seu texto com esse olhar mais flexível. Então, isso aqui é uma estrutura 1 possível, a partir dessa introdução. Essa aqui é uma estrutura 2 possível, também a partir dessa introdução. Aqui eu falo uma área e um efeito, posso falar da área da saúde, posso falar de o calendário vacinal, né, de como as fake news, muitas fake news no Brasil, difundidas sobre vacinação, levaram a não cobertura vacinal completa, o que fez voltar doenças que já estavam eliminadas, como sarampo. Aqui eu posso falar de outra área e de outro efeito, posso falar da área de política, ou da área de sociedade, pessoas que foram canceladas por fake news, posso dar exemplos. E aqui eu faço uma conclusão com essa proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, aqui vai ter de aparecer. Ela é a proposta de intervenção neste modelo de redação para o seu concurso da Caixa Econômica Federal, considerando o edital que temos. Ela não é obrigatória, mas se eu anuncio que esse tema é um problema que precisa ser combatido, eu preciso dizer como. E aí eu posso fazer essa intervenção. Então, olha como é que a gente pode desenvolver essa estrutura. Posso fazer 3 parágrafos com 3 áreas diferentes e os efeitos? Pode. Outro exemplo. Imagina que o seu tema seja endividamento da população brasileira. Um bom tema. Esses temas você já pode anotar, porque você já pode ir treinando, você tem de treinar. Esse curso não contempla redação, correção de redação, mas você tem de treinar. Tem que pedir para alguém corrigir. Né? Um tio que seja mais estudioso, um primo que tenha, né, um histórico, aí aquele primo, né, mencionado da família, seu primo passou, seu primo conseguiu, vai, engole, né, essa dor de cotovelo, vai falar com ele, pede ajuda, primo, me ajuda, fiz uma redação. Você precisa produzir. Não dá para você ter uma aula teórica, e outra aula teórica, mais uma, e achar que só essas aulas teóricas vão resolver a sua vida. Não vão. É como se eu quero ser chefe de cozinha e trabalhar com confeitaria. Eu vou fazer um curso teórico, mas eu não vou pôr a mão na massa, assim, no meu caso, literalmente, né? Não vou fazer nada. E aí eu vou participar de um campeonato, um reality show de confeiteiros, mas eu fiz um curso online pela Cordon Bleu, em Paris, na área de confeitaria, com os chefes confeiteiros melhores do mundo, com anos de experiência. Mas não vai adiantar, não. Eu chegar lá na hora, eu e a banca avaliadora, meus concorrentes, e eu ter que fazer uma sobremesa X, um bolo Y, uma torta, vou ter que ter feito antes. Né? Para fazer, eu preciso de técnica, preciso de ingredientes. Os ingredientes da redação são o nosso repertório. O repertório é tudo o que nós sabemos sobre aquele tema. E ele precisa ser construído cotidianamente, né? A despensa precisa estar cheia, a geladeira precisa estar cheia. Então tem de escrever. Pode fazer aí seu caderninho de temas. Imagine que o tema da redação seja o endividamento da população brasileira. E eu faço uma introdução assim. Segundo a Agência Brasil, 76,6% das famílias brasileiras, em dezembro de 2023, tinham dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e da casa. Para analisar o endividamento no Brasil, é preciso considerar suas causas e seus efeitos. Ótimo. É uma tese curtinha, uma tese coringa, que você pode usar para inúmeros temas e que vai funcionar. Eu já usei várias vezes em situações em que eu estava com dificuldade de fazer o texto por qualquer motivo, porque eu não tinha tempo, porque o examinador estava puxando, já indicando que só tinha meia hora de prova, porque deu um branco, porque eu me desconcentrei, porque tinha alguém atrás de mim comendo mexerica e outra pessoa na minha frente comendo cheetos e eu comecei a ficar enjoada. E aí eu preciso ter uma carta na manga, que é esse tipo de tese aqui que você também pode anotar. Olha o que eu fiz aqui. Um parágrafo de introdução com a apresentação do tema. Isso aqui é o tema. Eu sei que, né? Você vê que eu posso colocar aqui antes, eu sei que, isso é um fato. Claro. Antes que você reclame, eu já falei que isso aqui é só um recurso. Você não vai escrever isso. Eu posso até fazer isso no meu rascunho, mas eu não vou passar limpo assim. Mas é um fato, né? Segundo a Agência Brasil, 76,6% das famílias brasileiras tinham dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal. O que é isso? Dívida. Para analisar e aí eu pus o tema, endividamento no Brasil, esse é o tema. Poderia ter colocado tudo, antes que você me pergunte. Para analisar o endividamento da população brasileira, poderia ter colocado isso, sem dúvida nenhuma. Para analisar o endividamento da população brasileira, é preciso considerar suas causas e seus efeitos. Então, isso aqui é uma tese coringa. Para analisar tal assunto, é necessário considerar suas causas e seus efeitos. Pode anotar isso. Eu já usei várias vezes. E aí é claro que você vai precisar aqui de quê mesmo? De um parágrafo para a causa, outro para os efeitos. Então, posso visualizar essa redação. Olha, uma estrutura bem pertinente aqui, que o examinador, né, vai criar uma expectativa. Essa introdução, na sequência, as causas do endividamento, na sequência, os efeitos do endividamento, e aqui a conclusão, que pode ser uma proposta de intervenção ou não, né, porque não mencionei ela aqui. Para analisar o endividamento, ou para analisar o tema, é preciso considerar suas causas, seus efeitos e formas de enfrentamento. Aí eu teria necessariamente de apresentar uma proposta de intervenção. Eu fiz aqui o desenvolvimento dessa redação, vou logo ler com você, estou pulando aqui alguns slides, só para a gente pegar essa sequência. Aquela introdução lá, vem para esse desenvolvimento. Inicialmente, convém destacar que, isso aqui é um recurso que você pode usar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o endividamento da população no Brasil decorre de causas diversas. O que eu fiz aqui? Eu não criei uma expectativa, porque eu não terminei dizendo que para analisar esse tema, né, eu repeti o tema, para analisar o endividamento da população no Brasil, para analisar o endividamento no Brasil, é preciso, vou até voltar, ó.
Para analisar o endividamento é preciso considerar suas causas e seus efeitos. Então tem uma expectativa de causas e efeitos. Então aqui, inicialmente, convém destacar que é um mecanismo que vai garantir a coesão, o endividamento da população no Brasil decorre de causas diversas. Ponto! Porque eu não disse que a gente tinha de usar no mínimo 2 ocorrências de ponto, aqui eu usei 3. No mínimo 2. Isso aqui é a ideia principal, ou o tópico frasal deste parágrafo. A partir de aqui eu vou desenvolver. O que você espera que eu desenvolva? Qual é a expectativa? Teria uma expectativa demais na minha redação. Ah, sim, temos. Se eu começo um parágrafo de desenvolvimento, dizendo inicialmente convém destacar que o endividamento da população no Brasil decorre de causas diversas, óbvio que eu vou ter que dizer quais são essas causas. Os principais motivos pelos quais os brasileiros ficam devendo são falta de planejamento financeiro, desemprego, gastos inesperados com saúde, investimentos em negócios que deram prejuízos e compras de alto valor, acima do que cabe no orçamento. Essas compras, eu senti vontade de acrescentar algo porque eu fiquei incomodada com o desenvolvimento que fosse uma mera enumeração. Porque daqui para aqui eu fiz uma enumeração de causas. Né? Enumerei várias causas. Falta de planejamento financeiro, desemprego, gastos inesperados com saúde, investimentos em negócios que deram prejuízo, compras de alto valor. Aí eu parei, Tereza, e disse assim, tá bem simplesinho demais, eu consigo fazer uma coisa melhor para mostrar para o meu aluno. E aí eu decidi me concentrar nessa última causa. Essas compras são, muitas vezes, provocadas pelo consumismo excessivo que caracteriza a sociedade moderna em busca de status, entre aspas, estrangeira, palavra estrangeira e poder social, associados, status e poder social, a bens de consumo. Então, o examinador disse ok, me deu as causas. Além disso, é importante ressaltar, e aí vem esse outro mecanismo que você pode usar. Além disso, é importante ressaltar que o endividamento no Brasil representa um ponto de atenção para a economia. Porque eu não ia falar dos efeitos? Ó, esse aqui é o meu segundo argumento, é o tópico frasal. Quando aumenta o endividamento da população, crescem também os riscos dos bancos e o custo do crédito. Nesse cenário, conseguir um empréstimo fica mais difícil para todo mundo. Na esfera privada, o endividamento das famílias, aqui faltou uma vírgula, na esfera privada é uma adjunta adverbial de longa extensão, então preciso de uma vírgula aqui. O endividamento das famílias e a inadimplência também tem impactos. Dívidas excessivas podem levar a uma redução do padrão de consumo e até a perda de patrimônio. Posso colocar aqui um pois, para ligar e ficar, né, diminuir aqui o número de frases, mas poderia, se ficassem esses períodos todos, não ia ser nenhum problema. É uma redação magnífica, maravilhosa? Oh, não. Mas certamente, naquele movimento que o examinador vai fazer, né? Sua redação está aqui, e aí ele passa para cá, você continua no jogo, e aí ele olha e diz, passa para cá, e você sai desse jogo, é eliminado. Certamente essa redação vai para cá. Nada de game over para essa redação. Então, usei mecanismos que você também pode usar. Aqui, inicialmente, convém destacar que, além disso, é importante ressaltar que trouxe aqui outros mecanismos de coesão para manter a progressão do desenvolvimento, tá? O desenvolvimento que vai ter 2 ou 3 parágrafos, cada parágrafo, no mínimo, com 2 períodos, com estratégias argumentativas de exemplo, citação, causa e efeito. Aqui a relação foi muito de causa e efeito, né? Não citei, não tem problema não citar ninguém, sem problema, tá? Apresentei um dado estatístico e usei aqui a referência desse dado, mas isso foi na minha introdução para contextualizar o tema. Mecanismos de coesão para manter a progressão do desenvolvimento. Isso aqui são as frases para iniciar os parágrafos de desenvolvimento. Os parágrafos de desenvolvimento. Inicialmente, convém destacar que, e aí você vai dizer o que convém destacar, né? Aí é ingrediente, aí é matéria. Além disso, é importante ressaltar, por fim, convém considerar. Já sei que você teve um estranhamento deste por fim no parágrafo de desenvolvimento. Isso não é da conclusão, não. Por fim, como eu estou finalizando o meu desenvolvimento. Inicialmente, além disso, por fim, finalizando o desenvolvimento, não é a conclusão. Olha para mim. Nem em sonho eu daria qualquer tipo de orientação que prejudicasse você. Confie em mim, acredite em mim. Eu estou aqui com o propósito de fazer você entregar a melhor redação possível para o examinador, para o seu concurso específico, com a peculiaridade deste edital. 40 anos trabalhando com isso. Jamais prejudiquei um aluno. Então vá por mim. É porque parece simples, mas é simples. Tá? Parece simples e a gente desconfia, Tereza, mas é simples. Esse por fim aqui é a finalização. É como se eu dissesse, Tereza, por que você gosta de ler livros de ficção? Eu digo, eu gosto de ler livros de ficção porque eles estimulam a minha criatividade. Além disso, eles me despertam um senso de empatia. Por fim, os livros de ficção me obrigam a sair de minha bolha. Pronto. Esse por fim é para arrematar os argumentos. Isso é uma possibilidade. Trouxe outro modelo aqui. Vem comigo, continua. Mecanismos de coesão. Esse aqui, uma redação com 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Você sabe que é uma possibilidade. Você pode fazer 2 também. Redação com 3 parágrafos de desenvolvimento. Redação com 3 parágrafos de desenvolvimento, também isso aqui é o início de cada parágrafo. Eu tenho aqui uma redação para 3 parágrafos de desenvolvimento, mas um cenário um pouquinho diferente. Imagine que esse tipo de progressão você vai usar quando o tema aceitar ou pedir a abordagem mais ponderada. Aquela abordagem que você vai considerar os 2 lados. Por exemplo, imagine que redes sociais e seus impactos na saúde mental. Na saúde mental de adolescentes. Imagine que o tema seja esse. Para esse tipo de tema, eu faria uma redação ponderando. É claro que eu não vou demonizar as redes sociais. É claro que eu entendo que elas cumprem um papel muito positivo de aproximação, de agrupamento, né, por senso de pertencimento. Mas
elas têm um lado muito perverso para a saúde mental, sobretudo de jovens. Então, veja, esse tipo de tema vai me chamar para essa condução aqui, em que os parágrafos de desenvolvimento vão começar da seguinte maneira. Inicialmente, convém destacar que é inegável, e aí eu diria, que as redes sociais apresentam aspectos positivos, ponto. E aí falaria de tudo que eu acabei de falar para você agora. Ao se agrupar por noção de pertencimento a determinados coletivos em redes sociais, as pessoas, enfim, né, crescem na sua subjetividade e podem se divertir, criar conexões reais. Entretanto, porque agora eu vou apresentar um aspecto negativo. Então, quando o tema ele permitir, ou até pedir uma abordagem mais ponderada, porque há elementos positivos e negativos que eu vou considerar, eu vou usar isso. Eu não posso negar, neste caso, que há aspectos positivos, entretanto, é preciso considerar, e aí eu colocaria um negativo aqui. Como eu não posso ficar numa abordagem equilibrada, né, numa redação argumentativa, a minha balança tem que pender mais para um lado do que para outro, neste caso, eu tenho de reforçar o aspecto negativo. Então, eu também poderia dizer, é inegável que as redes sociais apresentam problemas, tais como competitividade, edição de mundo real, apresentação de padrões inalcançáveis de beleza e de sucesso, entretanto, elas apresentam vantagens como, e aí eu daria 2 parágrafos de vantagens. Então, nesse tipo de redação, que eu vou chamar de redação com uma abordagem ponderada, eu vou ter de fazer 3 parágrafos. Nesse, inicialmente, convém destacar que é inegável, eu coloco um aspecto positivo, e nos 2 próximos, negativo ou ao contrário. E aí eu vou ter que escrever, além disso, importa ressaltar, seu examinador vai ficar numa alegria se você entregar uma redação assim, se o tema permitir, né? Porque nem todo tema permite essa ponderação. Porque há situações, há temas, há assuntos que só podem ser vistos, né? Violência contra a mulher. Não tem ponderação aqui. Mas se o tema pedir ponderação, faça isso. E outro modelinho aqui com 2 parágrafos de desenvolvimento. Olha, mecanismos para manter a progressão do desenvolvimento. Então aqui é o início de cada parágrafo de desenvolvimento, sendo essa redação com 2 parágrafos de desenvolvimento. Inicialmente, convém destacar que, além disso, é importante ressaltar que foi o que eu usei aqui. Foi o que eu usei aqui. Inicialmente, convém destacar que, além disso, é importante ressaltar que eu já fiz a leitura com você. Exemplo de conclusão. Exemplo de conclusão. Posso fazer a conclusão daquela redação sobre endividamento assim. Nota-se dessa forma que os efeitos do endividamento são prejudiciais ao indivíduo, à família e ao país, devendo ser preocupação de todos agir no intuito de minimizar esse problema. Tudo bem, eu não preciso dar uma intervenção. Isso aqui é uma conclusão para... se eu ler a introdução, eu vou ver que a introdução fala de endividamento e fala de efeitos, e essa aqui é uma conclusão muito sumária, muito sucinta, com reafirmação da tese. Funciona. Aquela outra redação que eu introduzi, nos últimos anos ganhou projeção termo fake news, notícias falsas em uma tradução literal, essas notícias podem produzir efeitos danosos, invariáveis e por isso a propagação deve ser combatida. Imagine que eu fiz este desenvolvimento aqui, um parágrafo, uma área e um efeito, outro parágrafo, outra área e outro efeito, pode ser saúde política, saúde e economia, e eu vou fazer uma conclusão por intervenção. Então trouxe aqui para você, essa conclusão por intervenção. Percebe-se, portanto, que isso aqui a gente pode usar sempre no início da conclusão, percebe-se, portanto, que, nota-se dessa forma que, são mecanismos de concluir, percebe-se, portanto, que as fake news podem produzir efeitos nocivos ao indivíduo e à coletividade. Olha, se você lê este trechinho e o parágrafo de introdução, eu vou voltar a ele, você vai dizer, olha, certamente eles são da mesma redação, que foi um dos aspectos da checklist que eu apresentei para você na aula passada. O final da introdução e o início da conclusão devem ser muito parecidos. Então, veja aqui, percebe-se, portanto, que as fake news podem produzir efeitos nocivos ao indivíduo e à coletividade. Ponto. Reafirmei a tese. Agora eu vou para a intervenção. Sendo assim, é preciso que as redes sociais, principais espaços de propagação dessas notícias, sejam responsabilizadas de alguma forma pelo monitoramento do padrão de seus usuários para detectar e suprimir a desinformação. Além disso, as pessoas, porque são 2 agentes aqui, né? As redes sociais, que vão ser responsabilizadas, e as pessoas devem criar o alerta do ceticismo e verificar a veracidade das informações que recebem antes de compartilhar as notícias. E aí foi uma proposta de intervenção. Então, a gente já sabe, né, que não há um modelo único, mas eu trouxe aqui algumas possibilidades. Uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento, inicialmente convém destacar, além disso é preciso considerar, e eu apliquei esse modelo na redação de endividamento. Uma redação com 3 parágrafos de desenvolvimento que se somam, inicialmente é importante destacar, além disso é preciso considerar, por fim, convém mencionar, e uma redação com 3 parágrafos de desenvolvimento com aquela análise ponderada. Inicialmente, convém destacar que é inegável que há aspectos positivos. Entretanto, não se pode esquecer um aspecto negativo, além disso, é preciso mencionar outro aspecto negativo, ou o contrário. E a conclusão, simplesinha, reafirmando a tese, ou mais elaborada. Todos esses modelos funcionam. No caso da sua redação, vou repetir que só tem caráter eliminatório, não tem caráter classificatório. Todos esses modelos funcionam levando sua redação para o grupo dos que continuam. É isso. Beijo, abraço. Muita coragem aí e muita determinação e otimismo de que vai dar certo. Conte comigo, conte conosco aqui do Grã.